Olá, amigos do canal Leia o Texto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você se lembra, nós estamos iniciando uma série de vídeos curtos respondendo os questionamentos, as perguntas, as dúvidas que os amigos estão colocando aqui no nosso canal. No último vídeo nós falamos um pouquinho a respeito da estrutura literária de Apocalipse, falamos um pouquinho sobre quantas visões João registrou no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre um tema também bastante intrigante. Nós vamos falar sobre Apocalipse 18, a queda de Babilônia. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, com as pessoas próximas a você, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Fica com a gente até o final. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito do nosso vídeo de hoje. Olá, amigos, estamos de volta ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, é sobre Apocalipse 18, versos 1 a 4. Eu tenho aqui o pedido de uma das pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, é o Messias Mendonça, e ele diz o seguinte: Shalom Adonai. Gostei, Messias, da maneira como você iniciou aqui a sua mensagem. E ele diz assim: gostaria de receber informação sobre Apocalipse 18, 1 a 4. Muito obrigado, Messias, por enviar aí a sua mensagem, pedindo para que a gente grave um vídeo sobre esse texto tão importante. Eu quero começar fazendo a leitura do texto. Eu tenho aqui a minha Bíblia, Apocalipse 18, versos 1 a 4. É um texto que já está ali bem pertinho do final do livro de Apocalipse e diz assim, Apocalipse 18, versos 1 a 4. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O que significa esse texto? Você seguramente já teve curiosidade para saber o que o texto está querendo dizer aqui. Nós estamos falando aqui da queda de Babilônia. E existem 5 coisas que eu gostaria de compartilhar com você para que a gente possa entender bem esse texto que nós estamos estudando hoje. A primeira coisa é que esse texto está dentro da seção das pragas. No último vídeo nós falamos sobre a estrutura do livro do Apocalipse. Se por acaso você não assistiu a esse vídeo, eu sugiro que você assista, você vai entender melhor o que nós estamos falando aqui agora. O link do vídeo está aqui na descrição e você pode voltar lá e poder acompanhar. Mas é importante a gente saber que esse texto que nós acabamos de ler está na seção das pragas, das 7 últimas pragas. É uma seção que já está ali quase na parte final do livro do Apocalipse e o texto está tratando aqui da queda de Babilônia. Uma pergunta importante é a seguinte: quem é essa Babilônia de que o texto está falando aqui? Para a gente entender o significado aqui de Babilônia, a gente precisa se lembrar de uma coisa. Às vezes, Deus usa a linguagem do passado para explicar o presente. E quando nós pensamos na linguagem do passado, a gente precisa pensar no Antigo Testamento, que era a Bíblia que João e os apóstolos liam. Então, existem alguns textos no Antigo Testamento que nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui. Isaías capítulo 13, versos 19 e 20, diz assim, nós vamos ler aqui rapidamente: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. E o texto continua. De que o texto está falando aqui em Isaías? O texto está falando da queda da Babilônia antiga. E existe um detalhe muito importante aqui para a gente entender a mensagem de Apocalipse 18. E o detalhe é o seguinte: aqui em Isaías, o texto está falando da queda de Babilônia e o texto está dizendo que Babilônia não seria reerguida, ou seja, Babilônia seria destruída e ela não voltaria a existir.
Esse detalhe é muito importante para a gente entender o que está acontecendo em Apocalipse 18. Você se lembra que eu mencionei agora há pouco que às vezes Deus usa a linguagem do passado para retratar o presente ou mesmo o futuro. Então, quando o Apocalipse 18 está falando da queda de Babilônia, a gente deve se lembrar da queda da Babilônia antiga, que foi destruída e nunca mais voltou a se erguer. O que está acontecendo aqui em Apocalipse 18? Deus está dizendo para mim e para você que ele vai destruir esse poder que se chama Babilônia e esse poder jamais se levantará novamente. Essa é uma mensagem de esperança para mim e para você. É por isso que no Antigo Testamento nós encontramos frequentemente o texto falando, a Bíblia falando sobre a queda de Babilônia e o fato de que Babilônia não se levantaria outra vez. Eu tenho aqui, por exemplo, Isaías capítulo 21, verso 9. Você pode verificar esse texto depois. Jeremias capítulo 50, versos 39 e 40. Jeremias capítulo 51, verso 8. Mas eu tenho aqui também um texto que eu gostaria de ler, que está em Daniel, capítulo 5. O texto fala sobre aquele banquete de Belsazar. Você deve se lembrar desse episódio, aquele banquete de Belsazar. E o que acontece naquele banquete é o seguinte: naquele dia, naquele mesmo dia do banquete, Deus já estava planejando destruir Babilônia. Nós temos aqui o relato de que Daniel foi chamado, ele interpretou uma inscrição que apareceu na parede. Então teve um grande banquete ali. E aquele banquete, na verdade, foi uma forma de os caldeus ou os babilônios zombarem de Deus. Mas vejam só o que diz o capítulo 5, versos 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar. Que noite? Naquela noite do banquete. Foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Em outras palavras, a Babilônia foi vencida naquela noite. A Babilônia foi tomada naquela noite. E segundo os profetas Isaías e Jeremias, Babilônia jamais seria reerguida novamente. Então, essa linguagem deve ser trazida à tona quando nós estamos estudando o Apocalipse 18. Mais uma vez, Apocalipse 18 está falando da queda não daquela Babilônia, porque aquela Babilônia foi destruída e não se ergueria novamente. O texto de Apocalipse 18 está falando de outra Babilônia que também vai ser destruída. E que Babilônia é essa? Para entender isso, eu preciso que você venha comigo a Apocalipse 16. O texto fala da queda e da destruição de Babilônia. Eu quero ler com você o verso 19. O verso 19 diz assim: E a grande cidade, que grande cidade? A grande Babilônia, se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. O texto está falando da destruição de Babilônia. Agora veja que coisa interessante, o texto diz que a grande cidade, que é a grande Babilônia, se dividiu em 3 partes. O que será que isso significa? A Bíblia tem resposta para isso. Nós só precisamos voltar alguns versos. O verso 14, verso 13, começando no verso 13, olha o que diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui? Veja, o verso 19 do capítulo 16 diz que a Babilônia se dividiu em 3 partes. Se você volta um pouquinho ao verso 16, o verso 16 menciona quais são as 3 partes. É o dragão, a besta e o falso profeta. O que isso significa? Que a Babilônia, a grande Babilônia mencionada em Apocalipse, é a união de 3 poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. E esses poderes já apareceram antes em Apocalipse. Eles apareceram no capítulo 12 e o capítulo 13. Você se lembra que no capítulo 12 o texto fala sobre o grande dragão vermelho, e o capítulo 13 mostra os 2 aliados do dragão no tempo do fim em sua luta contra o povo de Deus. Então a besta do mar, lá em Apocalipse 13, é chamada de besta aqui no capítulo 16, e a besta de 2 chifres, ou a besta da terra, chamada de falso profeta aqui. Então existe um poder na terra que é a conglomeração de 3 poderes e liderado sob a liderança do grande dragão que é a antiga serpente.
Apocalipse está dizendo que esse poder será destruído. Então a gente precisa lembrar que Apocalipse usa a linguagem do passado para falar sobre o presente e o futuro. Uma outra coisa que a gente precisa saber, número 3, é que Apocalipse 18, 1 a 3, nós temos aqui, por assim dizer, o último esforço de Deus para alcançar pessoas que estão em um falso sistema de adoração. É Deus atraindo as pessoas para um compromisso real com Ele, para o reconhecimento de que Ele é digno de adoração e não poderes na terra. Então, Apocalipse 18 traz para nós o relato, a descrição do último convite de Deus para salvar as pessoas que estão aqui neste mundo. Outra coisa importante, número 4, é que para a gente entender Apocalipse 18, a gente precisa ir para Apocalipse 14. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Você deve notar que essa é praticamente a mesma linguagem que aparece no capítulo 18, verso 2. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quando nós lemos Apocalipse 18 junto com Apocalipse 14, nós percebemos que o livro de Apocalipse está indicando que essa é a última mensagem de advertência a esse mundo. É Deus trabalhando, insistindo na salvação de pessoas que estão mergulhadas em um falso sistema de adoração. Esse é o último convite de Deus. Deus está trabalhando para salvar os habitantes deste mundo. Ele quer salvar a mim e a você, mas Deus quer salvar também aquelas pessoas que estão mergulhadas em um falso sistema de adoração. Bom, para finalizar, eu tenho aqui a última coisa que a gente precisa prestar atenção, para a qual a gente precisa prestar atenção aqui em Apocalipse 18. É a mensagem que nós encontramos no verso 4. Deus dizendo assim: Retirai-vos dela, povo meu. E essa é uma mensagem muito importante para os nossos dias. Deus está dizendo: existe um falso sistema de adoração na terra e Deus quer que as pessoas saiam de lá para adorar o verdadeiro Deus. Bom, recapitulando, 5 coisas nós aprendemos aqui hoje. Apocalipse 18 está na seção das pragas, em Apocalipse. Número 2, para entender Apocalipse 18, nós precisamos recuperar a linguagem do Antigo Testamento. Deus usa a linguagem do passado para explicar o presente e também explicar o futuro. Número 3, Apocalipse 18, versos 1 a 4, esse texto nos traz a última mensagem de advertência a este mundo. Deus trabalhando, insistindo para salvar as pessoas que estão mergulhadas em um falso sistema de adoração. Número 4, para entender Apocalipse 18, nós precisamos comparar com Apocalipse 14. Ali nós encontramos as 3 mensagens angélicas. Então, a mensagem de Apocalipse 18, ela faz parte da segunda mensagem angélica. Futuramente nós vamos ter um vídeo aqui explicando melhor esses detalhes. E número 5, nós encontramos ali em Apocalipse 18, verso 4, o convite de Deus: Retirai-vos dela, povo meu. Deus tem pessoas em todas as corporações religiosas, pessoas sinceras, pessoas que precisam atender a esse convite e precisam tomar a sua decisão de adorar o Deus verdadeiro. Nós estamos chegando ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo, eu agradeço que você tenha ficado até aqui e aguardo você no próximo vídeo. E não esqueça, bem-aventurado é aquele que lê.